Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos resolver a questão 140 da prova amarela do Enem 2019. A questão diz assim: a hidrangeia macrofila é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangeia cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos o log de X na base 10, em que X é a concentração de íon hidrogênio, H+. Para produzir a hidrangeia cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma, aí segue as alternativas, onde nós vamos ter que identificar. Então essa questão aqui, ela exige do candidato conhecimento no assunto de logaritmo, na matemática, assunto do ensino médio, e em algumas propriedades em que vamos fazer uso aqui do logaritmo, no qual vocês irão ver durante a resolução. Então ele pede aqui, né, o valor que X pode assumir, né, para que possa se preparar o solo, para que seja produzido, né, essa flor de maior valor comercial, essa hidrangeia cor-de-rosa de maior valor comercial possível. Bom, ele disse aqui, né, nós vamos ter que analisar aqui na questão, no enunciado, duas situações primeiro. A flor, ela vai ser rosa, quando o pH ele é maior que 7. E aquela que é mais valorizada, aquela flor cor-de-rosa mais valorizada, a mais valorizada tem que ter o pH inferior a 8. Então vamos fazer aqui um esquema que vai nos ajudar a analisar essa situação em uma condição mais visual. Então vamos ver aqui. Vamos fazer aqui uma reta numérica, colocar aqui o número 7, o número 8. Então ele disse que a flor ela vai ser rosa quando o pH ele é maior que 7. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui esse tracejado. E aqui vai ser a indicação de que maior que 7, nós temos aqui a flor de cor rosa. Porém, quando é inferior a 8, essa flor de cor rosa, ela se torna mais valorizada comercialmente. Então, o que acontece? Menor que 8, nós temos a flor mais valorizada comercialmente. Porém, nós temos que marcar somente aqui até o 7. Por quê? Porque quando o pH é menor que 7, a flor ela é azul. Então, isso daqui não nos interessa. O que vai nos interessar é somente esse intervalo aqui entre 7 e 8, que nos dá o pH para a flor rosa. E a mais valorizada, que é menor que 8. Nós vimos na questão que o pH ele é indicado por pH do solo ele vai ser indicado por menos log de X na base 10. Então, transformando isso daqui, né, que nós descrevemos, que nós desenhamos, numa expressão matemática, ficaria assim: pH vai ser menor que 8 e maior que 7. Esse é o pH desejado para obtermos a flor de cor rosa e mais valorizada. Vamos fazer a troca aqui da expressão, né, que descreve o pH do solo por esse logaritmo. Vamos fazer aqui a troca que vai nos dar menos o logaritmo de X na base 10, menor que 8 e menor que 7. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar essas desigualdades aqui por menos 1. Vamos multiplicar por menos 1 todas essas desigualdades. Quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós vamos trocar os sinais de cada membro desse e vamos trocar a posição. Nós vamos fazer uma inversão das desigualdades. No entanto, para ficar a expressão mais organizada, nós vamos fazer a troca aqui
desses valores quando nós fizermos a mudança de sinal, que vai ficar basicamente assim. Nós vamos escrever agora menos 8 menor que o logaritmo de x na base 10, que é menor que menos 7. Então, aqui nós multiplicamos cada membro aqui da desigualdade por menos 1. Então, esse se tornou negativo, esse também, o 7, se tornou negativo, e o logaritmo se tornou positivo. Fazendo isso, nós também efetuamos aqui a inversão, né, dos valores, de modo a tornar verdadeira a desigualdade. Agora nós vamos fazer o seguinte, esse número aqui, menos 8, usando a propriedade do logaritmo, nós vamos escrever ele da seguinte forma. Nós vamos escrever o menos 8 como sendo o logaritmo de 10 elevado a menos 8 na base 10. Então, esse número menos 8 é esse mesmo aqui. Para quem tem dúvida, nós podemos fazer aqui um breve rascunho para analisar o porquê disso. Então, o logaritmo de 10 elevado a menos 8 na base 10. Isso aqui pode ser escrito também como sendo menos 8 vezes o logaritmo de 10 na base 10. Log de 10 na base 10, isso aqui vai dar 1, que nos dá menos 8 vezes 1, que é igual a menos 8. Então, aqui nós fizemos o quê? Nós apenas trocamos o menos 8 por essa expressão aqui que corresponde também ao menos 8. Só fizemos essa troca. Continuando a questão, nós escrevemos isso. Menor que o logaritmo de x na base 10. E aqui, no caso do menos 7, fazemos a mesma coisa que fizemos aqui com o menos 8. Ele vai ser o logaritmo de 10 elevado a menos 7 na base 10. Aqui nós observamos que a base ela é maior que 1. Então, no caso, nós vamos preservar as desigualdades e fazer a seguinte comparação. Nós vamos notar aqui 10 elevado a menos 8, x, e o 10 elevado a menos 7, e vamos desprezar o restante, permanecendo as mesmas desigualdades, visto que a base aqui ela é maior que 1. Então, ficará 10 elevado a menos 8 menor que x menor que 10 elevado a menos 7. E isso daqui nos dá a resposta para produzir a hidrângea cor-de-rosa de maior valor comercial, o solo ele deve ser preparado de modo que o x fique dentro desse intervalo aqui, ou seja, o x ele é menor que 10 elevado a menos 7 e é maior que 10 elevado a menos 8. Analisando as alternativas, nós encontramos como item correto o item E, valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. E é a resposta que calculamos. Vamos marcar aqui o item E como sendo o item correto. Então, a questão de logaritmo exige conhecimento do candidato nesse assunto e também em algumas propriedades aqui que você tem que verificar para fazer essas devidas substituições, além de ter conhecimento também em equações logarítmicas. Espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Comente aqui embaixo o que você achou dela, alguma dúvida que você tenha e nos dê sugestões também de problemas que podem ser resolvidos aqui no canal. Até a próxima e tchau!